Gente, vocês não ficaram sabendo, né? Mas eu arranquei 2 dentes. Um ontem e um hoje. Agora, quando a minha avó saiu. Cara, agora eu tô muito desesperada. Né? Cadê? Tem mais um, velho. Cadê? Ó, 2. 2 dentes. Ai, meu Deus do céu, eu tô muito desesperada. Cara, e agora, velho? E agora, mano? E agora? Meu dente, o dente que... Esse aqui que eu mostrei agora. Esse aqui ainda que tá com sangue. Mal amoleceu. Meus dentes ficaram. Vou mostrar pra minha avó. Vou mostrar. Vou mostrar. Ó, vó! Agora, gente, eu liguei pra minha mãe. Cadê dentro só? Eu tô dentuça.